No vídeo de hoje eu quero falar sobre pirâmide etária, taxa de natalidade, queda do Império Romano, Bitcoin e Previdência. Vamos falar sobre todos esses assuntos no vídeo de hoje. E se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade então na seção dos comentários. Bom, o que vocês estão vendo aqui é a pirâmide etária no Brasil. O que é a pirâmide etária? Então, basicamente, é um gráfico que mostra qual que é o percentual da população em cada faixa etária. Então, aqui a gente tem do 0 aos 4 anos, depois dos 5 aos 9, e por aí vai avançando aí de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos e chegando até mais de 100. E o que a gente está vendo aqui na pirâmide etária no Brasil? Basicamente, que tem, por exemplo, mais pessoas entre 40 e 44 anos do que de 0 a 4 anos. O que isso significa? Significa que é uma questão de tempo para que essa população aqui, que hoje em dia está com 40, 44 anos, que hoje em dia faz parte da força ativa de trabalho, se aposente. E quando essa população aqui se aposentar, a conta não vai fechar. Por quê? Porque o nosso esquema aí de aposentadoria, a previdência, nada mais é do que um esquema de pirâmide onde as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho pagam para as pessoas que estão saindo do mercado de trabalho. Isso funcionou enquanto a quantidade de pessoas que estava saindo era muito menor que a quantidade que estava entrando. É assim que todo o sistema de pirâmide funciona. Mas a partir do momento em que a base da pirâmide passa a não sustentar mais o restante da pirâmide, a pirâmide desmorona. Como funciona em qualquer pirâmide financeira, isso acontece por causa da forma que é feita aí o nosso sistema de previdência. Então, se você confia que políticos e burocratas vão cuidar de você quando você se aposentar, você pode estar muito enganado e isso é um risco muito grande. Aqui a gente tem também um gráfico que é muito interessante que mostra a evolução da população no Brasil. Hoje em dia, então, segundo esses dados aqui, estamos próximos de 212 milhões de habitantes e a gente deve atingir aí a população máxima no Brasil ali entre 2040 e 2045. Então, a população tende, inclusive, a cair, o que é catastrófico aí para o desenvolvimento econômico. Existem algumas formas de um país se desenvolver economicamente. Uma delas é melhorando a sua tecnologia, outra delas é aumentando a quantidade de pessoas, pois a força e a mão de obra aumenta. E o Brasil, enfim, em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento econômico, a gente tem vários problemas aí no Brasil, burocracia e por aí vai. Então, em termos de livre mercado, o que possibilita aí uma maior produtividade, um aumento da tecnologia, o Brasil não está muito bem. E muito em breve, do ponto de vista aí de natalidade, a gente vai chegar numa armadilha. Então, quando essas pessoas aqui começarem a entrar no mercado de trabalho, elas não vão conseguir sustentar as pessoas que hoje estão trabalhando e o sistema tende a quebrar. Então, a salvação individual, você deve começar a se preparar para isso o mais rápido possível, certo? E existem algumas formas de se preparar para isso. Uma delas é poupar bastante para que você tenha aí o suficiente na aposentadoria, saber investir o seu dinheiro, porque não adianta nada poupar aí na perda fixa ou perda variável, investimentos aí que não superam nem sequer a expansão da base monetária, o M2 aí, que é bem alto no Brasil e no mundo inteiro. Então, se você quer realmente não perder o poder de compra, você tem que poupar aí em ativos com uma escassez real e que tem uma valorização real e não apenas nominal. O que seria uma valorização real? Uma valorização acima da inflação real, que é a expansão da base monetária. Então é isso que está acontecendo no Brasil, é isso que está acontecendo no mundo. Não é um fenômeno apenas no Brasil, mas acontece em vários países do mundo, em vários países do Ocidente. Bom, o que está acontecendo também com a nossa moeda? A gente já mencionou em outros vídeos aqui no canal. Basicamente, a nossa moeda está colapsando. Estamos perdendo o poder de compra da moeda de forma lenta e silenciosa. As pessoas percebem isso quando elas vão no supermercado. Mas como o conceito de inflação foi deturpado ao longo do tempo, a inflação, o conceito clássico de inflação, é a expansão da base monetária e uma das consequências é a perda de poder de compra da moeda ceteris paribus, ou seja,
tudo mais constante. Mas então o conceito foi sendo deturpado para que as pessoas achassem que inflação é aumento generalizado de preços, mas isso na verdade é uma consequência da inflação. E qual que é a questão aí então? Se as pessoas acham que inflação é aumento de preços, algumas pessoas informadas podem achar que o problema são os donos aí dos mercados, o trabalhador, o empresário, o empreendedor. Mas na verdade o problema são os políticos e burocratas que com o monopólio da moeda desvalorizam a nossa moeda e se beneficiam aí, porque os mais próximos da impressora acabam se beneficiando via efeito Cantillon. Então, um tema que já mencionamos aqui no canal. E com a ajuda, então, do ChatGPT, eu quero falar o que a queda do Império Romano tem a ver com o colapso da Previdência, porque aprender história é útil, dentre outras coisas, para aprender com o passado e se prevenir aí para o que pode acontecer hoje, para o que pode acontecer no futuro. Então aqui já começando, esse tema ele conecta história, economia e colapso social de forma poderosa. Então o ChatGPT fez um texto aqui falando basicamente que a queda do Império Romano tem a ver com o colapso da Previdência. E isso aqui é verdade quando a gente fala em queda do Império Romano. A primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é guerra, bárbaros e batalhas épicas. Mas o fato é que o Império Romano colapsou por dentro. Então, muitos poucos percebem que a ruína começou muito antes de forma silenciosa nas finanças públicas, no esgotamento do modelo econômico e na quebra da confiança no futuro. Hoje, então, assim como em Roma, o que prometeu aí, os políticos que prometeram mais do que poderiam cumprir, tiveram um final trágico, pelo menos para a sociedade. Os políticos, na verdade, e burocratas, muitas vezes se beneficiaram com tudo isso. Então, construiu um sistema onde poucos produziam e muitos dependiam do Estado, que é exatamente o que a gente está vendo hoje no Brasil, certo? O que acontece basicamente com os sistemas de previdência modernos. Bom, então o modelo romano de dependência. Durante séculos, Roma cresceu com base em expansão militar, conquistava novos territórios, cobrava tributos e distribuía benefícios. Mas quando o Império parou de crescer, a conta começou a chegar. E aqui a gente pode fazer um paralelo com a nossa natalidade, a taxa de natalidade. Enquanto tem mais pessoas entrando aí na pirâmide, contribuindo com o sistema de previdência, o sistema continua rodando, porque tem cada vez mais pessoas entrando, certo? Sustentando aquelas pessoas que estão saindo. E no Império Romano, então, conforme a conquista de territórios ainda estava bastante intensa, ou seja, tinham cada vez mais povos, mais territórios conquistados e mais recursos para o Império Romano, então tudo estava certo, se cobrava tributo e distribuía-se os benefícios, principalmente entre os amigos do rei ali, os políticos e burocratas. Mas quando o império parou de crescer, a conta começou a chegar, que é mais ou menos o que vai acontecer quando a nossa taxa de natalidade parar de crescer e a conta eventualmente vai chegar. Então, basicamente, quando isso aconteceu em Roma, o Estado não conseguia manter o exército e as aposentadorias militares, os trabalhadores livres abandonavam o campo, sufocados por impostos, e o povo passou a depender de grãos e pães gratuitos de Roma. Era o famoso pão e circo. A produtividade caía, os impostos subiam e o Estado prometia mais do que conseguia entregar, o que soa, de fato, muito familiar. E aqui ele explica então como que funciona a previdência moderna, que basicamente se baseia na mesma lógica. Então, os trabalhadores ativos pagam pelos aposentados de hoje, e a promessa é que no futuro outros pagarão por você. Só que a população está envelhecendo, como eu já mencionei antes, e já demonstrei com dados aqui, há pouco tempo, e a base contribuinte está encolhendo. Os gastos, então, estão explodindo e aumentando. Aí existem estimativas de que muito em breve a dívida PIB já chegará em torno de 80% no Brasil. E tem países como o Japão que já passou aí dos 200%. Então é basicamente um castelo de cartas sustentado por demografia, crescimento econômico e fé no governo. E o governo nada mais são do que políticos e burocratas aí. E os pilares estão rachando, então. Bom, quais são os paralelos entre Roma, o Brasil e o mundo? Em Roma, então, acontecia basicamente, na época do colapso do Império, uma expansão estagnada, menos receita e mais gastos sociais, que é basicamente o que a gente está vendo hoje no Brasil, principalmente com crescimento pífio, déficit fiscal crônico e previdência insustentável. Em Roma, a moeda era inflacionada para manter promessas, então eles diluíam a quantidade, por exemplo, de cobre, que era um metal... De cobre não.
de prata e aumentavam a quantidade de outros metais na moeda, diluindo a moeda e expandindo aí a quantidade de moedas, porque a moeda era metálica. Então, pelo menos havia uma escassez física, portanto, o colapso talvez fosse um pouco mais lento, embora houvesse menos tecnologia. Enfim, era um tempo diferente, é difícil fazer esse paralelo com exatidão, mas hoje, basicamente, a gente tem bancos centrais imprimindo dinheiro para bancar a dívida pública. Em Roma, então, o colapso da confiança causou fuga, revolta e fragmentação, e hoje os jovens não acreditam que vão se aposentar, porque de fato provavelmente não vão, ou pelo menos não com uma aposentadoria decente, e buscam alternativas por conta própria. Historicamente, uma família numerosa também foi uma grande alternativa, mas hoje em dia os pais de pet e pais de bebês reborn não vão ter esse privilégio aí, essa alternativa da família numerosa que vai cuidar de você no futuro. E mesmo se você tem muito dinheiro, que adianta ter muito dinheiro se você não tem uma família numerosa aí para, inclusive, monitorar os seus cuidadores, porque a gente tem diversos casos de abusos aí com cuidadores, com idosos. Então, mesmo se você tem dinheiro, ter uma família numerosa pode ser uma opção muito prudente. Bom, a Previdência, então, não quebra de um dia para o outro. Ela quebra em parcelas de descrença. E onde que o Bitcoin entra nessa história, então? Claro, aqui o nome do canal é Quem é Satoshi, e a gente gosta de falar sobre Bitcoin, sobre economia e mercado financeiro. Então, como não poderia deixar de ser, a gente vai mencionar o tópico também nesse assunto. Lembrando, como eu vou falar sobre esse tipo de assunto também, obviamente isso é uma dica de investimentos, entenda aqui os dados, as informações, retenha o que é bom, o que é verdadeiro e faça a sua própria pesquisa, tire suas próprias conclusões. Então, basicamente, no passado, quem queria proteger a sua família fugia para o campo ou escondia ouro. E hoje, o Estado chega em todos os lugares, ele é muito mais onipresente, praticamente, digamos assim, né? Mas há um lugar que ele ainda não domina, o protocolo do Bitcoin, que é imune à inflação estatal, impossível de ser confiscado por decreto, escasso e transparente, e é basicamente uma forma de previdência individual incorruptível aqui, segundo o ChatGPT. Novamente, faça a sua própria pesquisa, não precisa confiar em nada que eu estou dizendo, isso não é uma dica de investimentos, mas eu acho sim que é uma alternativa muito interessante para quem busca liberdade e descentralização, busca ser dono aí do seu próprio dinheiro. Enquanto o sistema afunda, então, quem acumula Bitcoin constrói sua aposentadoria fora do castelo de cartas estatal. Qual a conclusão, então? Roma caiu porque o seu sistema parou de funcionar e ninguém teve coragem de reformá-lo. Hoje, a Previdência moderna segue pelo mesmo caminho. Promessas impossíveis, contas que não fecham, população dependente e uma elite política que só adia o inevitável. Mas agora, então, a história pode ter outro final. O final pode ser outro. Porque você não precisa mais depender do império, você pode construir sua própria soberania. Um satoshi por dia é o novo plano de aposentadoria, é o final aqui da colocação do ChatGPT. Muito interessante, de fato. Tem algumas pessoas entusiastas aí da escola austríaca que preferem ouro, talvez uma parcela um pouco menor em relação aos que preferem Bitcoin, pelo menos dos que falam aí sobre o assunto nas redes sociais. O que todos concordam é que a moeda fiduciária está colapsando lentamente e o seu poder de compra está sendo obliterado com o passar do tempo. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra ao longo dos anos, o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra aí desde 1994, o ano do Plano Real, e você precisa ativamente buscar alternativas para ter um futuro mais confortável e mais digno, e não dependa então de políticos e burocratas. Não confie apenas em políticos e burocratas, senão o que é mais provável é que você se arrependa amargamente no futuro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho e inscrever-se no canal. Ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até mais.